fica mais próxima após troca de advogado. Polícia Federal vai pedir a prorrogação do inquérito. Fernanda. Exato, Amadeu. Essa prorrogação deve ser de até 60 dias, que vai ser solicitada pela Polícia Federal ao relator André Mendonça, e tudo indica que André Mendonça vai sim corroborar com essa solicitação, até porque o fim do inquérito que havia sido instituído aí pelo ex-relator dessa ação, o ministro Dias Toffoli, seria para essa semana. Porém, o próprio André Mendonça já admitiu que existem muitos aparelhos telefônicos que ainda faltam ser periciados, pelo menos 8 aparelhos telefônicos apenas de Daniel Vorcaro foram apreendidos e ainda faltam passar pela perícia da Polícia Federal, e além disso, outras provas precisam ser juntadas ao processo. Por isso, essa prorrogação deve sim acontecer por mais 60 dias para o fechamento do inquérito. Além disso, Daniel Vorcaro, depois da derrota que ele sofreu na semana passada relacionada à manutenção da prisão dele, né, o STF manteve a prisão dele no Presídio Federal aqui de Brasília. Ele agora começa a pensar nos trâmites para uma possível delação, porque ele fez a troca de advogados, e aí quem assume essa coordenação da defesa de Vorcaro é o advogado Juca Lima, e ele já propôs essa delação agora. O Supremo Tribunal Federal já cogita a possibilidade de Daniel Vorcaro querer fazer aí uma delação seletiva, mirando primeiro em políticos, né, na alta cúpula da política aqui de Brasília, e deixando qualquer envolvimento com ministros do Supremo Tribunal Federal para um plano B aí, caso realmente seja necessário. E André Mendonça já teria citado nos bastidores que só vale a pena colocar essa delação dentro do processo, trazer essa delação para dentro das investigações, se realmente essa delação acontecer de forma completa, para não ficar aquela delação parcial, com apenas alguns nomes. Essa delação teria que ser completa. Para isso, os advogados de Daniel Vorcaro já começam a conversar ali com Paulo Gonet, procurador-geral da República, e também com o Ministério Público Federal, porque quem deve coordenar essa delação será a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, com a coleta de todas as informações. O foco de Daniel Vorcaro agora é fechar esse acordo de delação premiada e, com isso, tentar se beneficiar, pelo menos, com uma prisão domiciliar. E nessa próxima semana, Juca Lima vai se reunir com Daniel Vorcaro no encontro no Presídio Federal de Brasília, já para começar a falar sobre esses primeiros trâmites da delação, entender como é que isso pode funcionar, levar essas informações para a Polícia Federal, e aí, mediante toda a possibilidade que for apresentada por parte de Daniel Vorcaro, de quais nomes ele irá entregar, de como será essa delação, se será seletiva ou completa, aí a Procuradoria-Geral da República vai apresentar o requerimento para o ministro André Mendonça, e se for aceito, a delação pode sim acontecer a qualquer momento, porque o foco de Daniel Vorcaro é não ser mantido lá no Presídio Federal e perder os benefícios. E tem uma coisa que está muito pouco falada aí nessa delação do Vorcaro. Delação, ela não é prova, não vai transformar o cara no franco atirador. Quem eu alvejar aqui está morto. Não. A delação é um meio para a obtenção de provas. Para ela valer, ele vai ter que dizer: eu trabalhei para que fulano tivesse isso aqui. A contraparte dele, eu dei esse dinheiro e ele me ajudou fazendo isso. Vai ter que ser encontrada a prova, fechado o circuito. Ok? Delação é meio de obtenção de prova. Uma vez comprovada a delação, comprovada com a prova respectiva aí, apresentada pelo próprio Vorcaro, ou ele deu a pista e a Polícia Federal foi lá e buscou, aí sim será robusta. Francis Teixeira. Justamente, Amadeu, o mesmo processo que aconteceu quando da delação do Mauro Cid. Inclusive ali o que ele apontou e não foi posteriormente comprovado, não foi ligado a uma prova, foi desconsiderado no processo. Então, em relação ao Vorcaro, a mesma coisa. Mas é muito importante que essa delação aconteça e que ela não seja seletiva, porque todas as informações que ajudem a descortinar essa que tem de ser a maior fraude da história do Brasil são essenciais. Porque a população brasileira está cansada de ter ali crimes do tipo, os chamados crimes do colarinho branco, cometidos por pessoas poderosas, arrastados para debaixo do tapete. Então, toda a informação
que for ajudar na obtenção de provas e na punição dos responsáveis é essencial para, inclusive, dar moralidade aos poderes, tendo em vista que se fala da relação do Vorcaro com figuras dos 3 poderes. Fecha aí, Eliezer. Exatamente, esse é o grande objetivo, garantir a transparência nesse processo, que informações relevantes venham à tona, recaiam à opinião pública, cheguem também de forma a contribuir com a justiça e os responsáveis, os que de alguma forma estiveram nessa rede do Vorcaro, venham a ser responsabilizados pelo que fizeram. Vamos agora, a Fernanda traz para nós um dos possíveis delatados pelo Vorcaro é o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. Olha aí, Ari. Ibanez Rocha teria sido avalista de negócios com fundos ligados ao Banco Master desde 2019. O governador